Ciências. Quebrando fronteiras. Olá, hoje vamos falar sobre equilíbrio térmico, equilíbrio químico e equilíbrio mecânico. Equilíbrio térmico é uma condição na qual dois ou mais corpos encontram-se na mesma temperatura. Essa condição ela é atingida uma vez que corpos em temperaturas diferentes trocam calor entre si, até que suas temperaturas elas fiquem equilibradas. Além disso, o calor sempre flui dos corpos mais quentes para os corpos mais frios, ou seja, dos corpos com maior temperatura para os de menor temperatura. Um exemplo disso, podemos citar a mistura do café quente com leite frio, que ao acontecer o equilíbrio térmico, eles vão se tornar mornos. Equilíbrio químico é um fenômeno que acontece nas reações químicas reversíveis entre os reagentes e os produtos. Portanto, um equilíbrio químico é a situação em que a proporção entre os reagentes e produtos de uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. O equilíbrio mecânico ele acontece quando a força resultante que atua no sistema é nula, ou em outras palavras, quando o somatório das forças aplicadas ao sistema é igual a zero. Ou seja, o equilíbrio mecânico ele ocorre quando a força resultante sobre um corpo é nula, zero. Ele pode ser estático, se o corpo estiver em repouso, ou dinâmico, se o corpo estiver em movimento uniforme. O equilíbrio térmico é uma condição na qual dois ou mais corpos encontram-se na mesma temperatura. Essa condição é atingida uma vez que corpos em temperaturas diferentes trocam calor entre si até que suas temperaturas chegam ao equilíbrio. Como exemplo, eu posso estar colocando para vocês aqui essa vasilha com água em temperatura ambiente, esse copo por enquanto vazio sobre essa água e dentro do copo eu vou estar colocando água quente. Podemos observar que após eu colocar água quente dentro desse copo, ao tocarmos na água que estava em temperatura ambiente, percebe-se que essa água está se aquecendo, ou seja, está ocorrendo transferência de energia da água do recipiente que estava em temperatura mais elevada à água que está em temperatura ambiente. Isso acontecerá até que os dois volumes de água e o recipiente aquecido atinjam a mesma temperatura, ou seja, equilíbrio térmico. Quando vamos ao mercado ou precisamos comprar água mineral, a gente observa que ao longo do tempo ela não diminui o seu volume não é alterado. Por quê? Porque dentro daquela garrafa totalmente lacrada, ali está acontecendo o famoso equilíbrio químico. A água que está dentro da garrafa, totalmente lacrada, passa do líquido para o vapor, chamado de processo de evaporação, mas também passa de vapor para líquido, chamado de processo de condensação. Então, esses dois processos ocorrem, fazendo com que o volume da água não diminua. Então, a gente pode observar que aí acontece o equilíbrio químico em uma reação totalmente reversível e é por isso que o volume da água dentro da garrafa não muda. Falando um pouco sobre o equilíbrio mecânico, ele acontece quando a força resultante que atua no sistema é nula. Ou em outras palavras, eu quero dizer que o somatório de duas forças ou mais forças aplicadas em um corpo ou em um sistema é igual a zero. Demonstrando com um experimento que a gente vai estar utilizando a colher, o garfo, um copo com água, um palito de dente, fósforo ou isqueiro. Esse experimento vai tentar demonstrar para vocês que as duas forças que serão o garfo e a colher tentarão se equilibrar junto ao copo, que com o auxílio do palito de dente, eles vão estar tentando se equilibrar para ficar em repouso, né? Com o fósforo, vamos observar que as duas forças ficarão em equilíbrio pela ponta do palito.
Com o garfo e uma colher, vamos entrelaçar os dois, desse jeito. Um copo com água, um isqueiro ou um fósforo e palito de dente. O palito de dente a gente vai estar entrelaçando ele aqui no meio e colocando sobre o copo da maior forma que a gente consiga fazer o equilíbrio. Vamos estar colocando aqui fogo nesse palito e podemos observar que sem linha nenhuma, sem nada, eles estão mantendo um equilíbrio junto com o palito de dente que está sustentando os dois corpos, para eles se manterem em equilíbrio, em total repouso. Ciências. Quebrando fronteiras.